Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e, de fato, como a gente adiantou ontem, a ação da Ucrânia forçou a Rússia a iniciar o ataque. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Moliceiro, Luiz Gonzaga e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês ontem, né, a gente viu que as tropas ucranianas começaram a fazer um movimento para tentar interceptar as linhas de suprimento de Izium, onde estão o grosso das tropas russas, 22 batalhões táticos lá, grupos táticos, né, russos, e o fato deles tomarem essa iniciativa, como eu falei no vídeo ontem, ia acabar forçando os russos a agir mais cedo, a agir rápido. E de fato tudo indica que ontem começou exatamente essas ações dos russos, né? Como é típico das invasões deles, eles começaram com um monte de bombardeio das posições ucranianas e imagina se vão tentar ganhar algum terreno ao longo do dia de hoje. Até aqui não conseguiram nada, tá? Se você olhar aqui no mapa, tirando Kermina, que eles conseguiram ontem, de fato, Kermina foi um avanço russo ontem, mas você vê aqui essas setinhas com essas bolinhas azuis com armas azuis aqui, são ataques russos que os ucranianos conseguiram repelir, ou seja, os russos tentaram avançar, fechando talvez esse primeiro arcozinho aqui. Lembra que eu falei que uma das possibilidades de pinça que eles poderiam fazer era justamente nessa região aqui, ganhando Severodonetsk, que aí fecharia praticamente toda o Oblast de Luhansk, né, que é uma das províncias rebeldes lá na Ucrânia, né, então eles fechariam esse arco aqui, ganhariam relativamente pouco território, mas de qualquer forma seria uma vitória relativamente rápida deles conseguirem, né, só que até aqui não conseguiram, estão tentando, mas não estão conseguindo não. Aqui também teve outros ataques repelidos, inclusive em Izium, avanços dos russos foram contidos pelos ucranianos aqui, mas é lógico que a gente imagina que o grosso dos ataques deve se seguir nos próximos dias, hoje, amanhã, depois de amanhã, e lógico, é perfeitamente razoável imaginar que vai haver algum avanço russo aí, né? Eu imagino, como eu falei, que essa ofensiva russa vai ser tão ruim quanto a primeira lá em Kiev, não vão conseguir avançar muita coisa, mas é de se imaginar que num primeiro momento, com toda a moral de vamos iniciar de novo essa batalha e não sei o que lá, e vamos o pessoal forçando a barra, é possível imaginar que eles avancem alguma coisa. Vamos ver qual nível de sucesso eles chegam a ter. Nesse primeiro episódio, o próprio Zelensky falou que começou a grande batalha por Donbás e realmente não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas é o que eu falei para vocês. Pode ser que avance alguma coisa, mas não vai ser nada aqui. Não vai ter nada de significativo, nenhuma grande mudança em relação ao que já temos hoje, né? O grande risco dessa história toda, o grande risco que a Ucrânia corre neste momento é justamente do congelamento da invasão nessa altura, porque já tem um bocado de terra tomada, um bocado de terreno da Ucrânia tomado nessa situação, né? Segundo o pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra americano, o que eles colocaram foi isso também, ou seja, exatamente o que eu falei aqui em termos de... o que eu falei ontem, né? Eles falaram hoje o que eu falei ontem, do avanço das tropas ucranianas aqui tentando interceptar a linha de suprimento dos russos, acabou precipitando o início dessa batalha. Ele diz que acha que os ucranianos não vão conseguir chegar até aqui, seria longe demais para eles chegarem, mas que pelo menos eles acabaram tomando a iniciativa, tirando a iniciativa da Rússia, e certamente vai ser necessário deslocar alguns batalhões para atender essa ofensiva aqui ucraniana, de forma que enfraquece um pouco a iniciativa russa, né? Vamos ver como é que isso caminha. Eu ainda acho que tem chance. Vamos ver como é que eles conseguem aqui, até onde que o pessoal consegue ir, né? Não houve grandes mudanças em relação a Kherson, mas o pessoal continua em batalha por aqui, continua preparado aqui para os próximos passos, né? Como a gente falou, né, Kermina e Propanza foram onde tiveram a maior parte das ações ontem. Pode indicar que eles vão tentar primeiro fazer essa pinça aqui. Vamos ver como é que vai ser, qual o sucesso que os russos vão ter, né?
Mariupol segue na mesma situação, ou seja, não houve nenhum avanço russo adicional. Os russos começaram ontem um forte bombardeio em Mariupol, mas ainda assim não conseguiram avançar muita coisa, né? A coisa mais curiosa que aconteceu em Mariupol ontem foi que os russos içaram uma bandeira soviética, para esclarecer bastante exatamente o que eles pretendem com essa guerra, né? O que os russos, os falidos do Putin, querem é imitar a União Soviética e falir também completamente como a União Soviética faliu, né? Bom, tá aqui o comandante lá da brigada que está em Mariupol, mais uma vez pedindo ajuda, pedindo munição e coisa e tal, dizendo que não vão parar de forma alguma, que vão lutar até o final em Mariupol. Eu espero sinceramente que a Ucrânia consiga fazer alguma coisa para levar ajuda até Mariupol, restabelecer um corredor, fazer alguma coisa, mas eu tenho que confessar para vocês que eu sou meio cético, eu não vejo muito como eles poderiam, nessa altura da guerra, fazer alguma coisa. Espero que consigam, sinceramente espero. Bom, uma outra coisa que é só mais uma curiosidade, mas é interessante de ver aqui nessa guerra, é justamente que o Google Maps agora retirou todas as zonas de segredo da Rússia. Se você já navegou no Google Maps, você vai ver que tem várias regiões que estão desfocadas ou com uma resolução ruim, né? Isso acontece principalmente em zonas militares. Aqui no Brasil tem isso, aqui em várias zonas militares aqui no Brasil tem a região desfocada e coisa e tal, né? E a Rússia era um dos países do mundo que tinha o maior número dessas áreas desfocadas pelo Google, e justamente a ideia ali é proteger a localização exata de áreas militares russas, né? E, bom, o Google removeu toda essa proteção, todas essas áreas estão visíveis no Google Earth, no Google Maps. É lógico, você não quer dizer que essa imagem seja a imagem atual, vocês sabem, o Google Maps funciona com satélite, então o fato de você ver esses aviõezinhos aqui não quer dizer que os aviõezinhos estejam lá, mas ainda assim permite a qualquer pessoa identificar áreas militares na Rússia, saber exatamente a localização das áreas militares na Rússia, de forma... isso ajuda certamente um eventual ataque ucraniano, né, pelo menos nas áreas mais próximas ali de Belgorod, ou coisa assim. Enfim, é mais uma... Eu não sei se isso ajuda muito a Ucrânia, mas certamente é mais uma ajuda nessa guerra, é mais uma alfinetada no exército russo, né? Bom, agora isso aqui, essa história é uma história curiosa, né? Sobre um pai que está buscando o filho que estava no Moskva. O filho era um conscrito, era um recruta, e parece que estava no Moskva e que morreu. Mas o curioso disso, né, o Christo Gorozev traz essa história aqui também, e aí o pessoal começou a mostrar para ele o seguinte, que o cara, o pai, era totalmente favorável ao Z, tá vendo? Falava, não, que tem que fazer guerra mesmo, tem que destruir a Ucrânia. Ou seja, o pai do garoto, ele era favorável a essa guerra. Tá ele aqui com o filho, tá vendo? E aí ele falando que não, que tem que destruir a Ucrânia mesmo, não sei o que lá. E o filho dele estava servindo o exército. Estava servindo o serviço militar. No caso, estava na Marinha, né? Aqui no Brasil também tem isso. A maior parte das pessoas serve ao exército, mas você pode servir também a aeronáutica, servir a marinha e etc. Né? O serviço militar é o mesmo nas outras forças armadas também. Então o rapaz, o filho dele estava aqui, esse aqui é o pai, e ele estava lá no Moskva, né? E daí qual que é o problema, né? O que ele estava reclamando? Que simplesmente ele não conseguia achar o filho, que as forças armadas russas não retornavam nada, onde é que estava o filho dele, o que fizeram, e coisa e tal, e ele acabou criando um movimento, chamando outros pais também de filhos que perderam filhos, que perderam parentes nessa guerra, né? E criando esse movimento de reclamar com o exército russo sobre onde é que está o paradeiro dos filhos, por que um recruta estava na linha de frente, foi colocado em posição de risco e coisa e tal. É aquele negócio, eu até falei para vocês, eu acho que o pessoal lá no Moskva nem achava que estava em posição de risco, né? Eles achavam que a Ucrânia não tinha capacidade de destruir um navio daquele tamanho, né? Como a gente viu, conseguiu, mas de qualquer forma, isso é o ponto que eu falo que gera uma comoção lá na Rússia, justamente por isso, à medida que começam a vir as informações de mortes, as famílias perdendo os filhos, perdendo conhecidos lá. Isso é uma coisa que abala muita gente. Repara, o cara era totalmente a favor dessa guerra.
Agora ele está brigando contra o exército russo, ameaçando ir na justiça e fazer um monte de coisa porque acha um absurdo o filho dele ter morrido nessa guerra, né? Você pode dizer, hipocrisia, coisa e tal, tá bom, você defendeu a guerra antes e agora tá criticando porque seu filho morreu e não sei o que lá, mas é aquilo que eu falo, né? Isso dói muito mais para os russos do que bombardeio em Mariupol, matou não sei lá quantas pessoas, que bucha, teve não sei quantos mortos. Para os russos isso não dói, por quê? Porque não é neles, não é a pessoa deles que está morrendo, e com a propaganda lá da televisão russa, né, falando que não, que os ucranianos são todos nazistas e mereceram morrer, ou que foi tudo falso lá em Bucha, não sei o que lá, o pessoal fica se acomodando, não se sente tão afetado por essa guerra. Aí quando começam a chegar as notícias de filhos deles morrendo, aí a coisa pode mudar de figura, pode criar realmente uma reação grande lá na Rússia, né? Como a gente falou para você, existe essa discussão sobre a Rússia decretar guerra, e daí ela poder chamar pessoas forçosamente para lutar lá na Ucrânia. E isso é um problema que o governo russo tem que pesar muito bem, porque isso já está causando, essas mortes já estão causando muita revolta na sociedade russa. Você forçar um monte de recruta, e daí, obrigatoriamente, para ir para a guerra mesmo, né? Porque até aqui, o que o Putin estava falando não, recruta não vai para a guerra, só soldado voluntário, soldado profissional. A gente já sabe que não é verdade, mas isso estava colando essa história. E agora, com isso daqui, cada vez mais fica claro que fecha-se uma porta para a Rússia, fica cada vez mais difícil ela chamar, se ela declarar guerra e chamar os conscritos, chamar o pessoal para ir para a guerra mesmo, obrigar as pessoas a se alistarem, ela arrisca causar uma revolta muito maior interna do que essa guerra lá na Ucrânia, né? Enfim, é um caso sintomático desse tipo de problema, né? Bom, e o outro lado importante dessa guerra toda, como eu sempre falei, do lado militar, a Ucrânia me surpreendeu. Foi muito mais longe do que eu imaginava que ela poderia ir. De fato, me parece estar vencendo essa guerra, conseguiu expulsar os russos de Kiev, está com a iniciativa nessa frente de Donbás também, embora eu espere algumas derrotas nos próximos dias. Eu imagino que, no geral, a situação vai ser a mesma da Batalha de Kiev, e no final a Ucrânia vai acabar prevalecendo. Apesar disso tudo, eu sempre disse, o meu foco maior, a minha certeza maior de que essa guerra vai acabar com um bom resultado para a Ucrânia nem é na questão militar, é na questão das sanções econômicas. E esse artigo aqui do Putin, pateticamente dizendo que sanções fracassaram, mostra o quanto as sanções estão doendo nos caras, né? Porque ele fala aqui, o que ele fala basicamente? Porque o rublo já recuperou o seu valor. E eu já expliquei para vocês o que foi feito ali. O Banco Central russo teve que fazer uma maior cambalhota reversa ali para tentar manter a coisa do russo. Proibiu as pessoas de vender rublo. Estrangeiros não podem vender rublo, só podem comprar rublo. Ou seja, umas coisas que não tem lógica nenhuma, no final das contas estão mantendo o rublo naquele valor, quase que com espetinhos assim do lado para manter ele nesse valor. Não quer dizer nada. Na prática, a inflação lá está comendo solta lá na Rússia, e embora eu concorde quando ele diz que isso está afetando os países ocidentais, sim, está afetando, a gente sabe, sanções afetam os dois lados, mas como eu digo desde o início, a sanção afeta muito mais a Rússia do que o resto do mundo. O resto do mundo vai ter uma inflação mais alta, vai ter problemas, a Áustria pode ter problemas sérios, a Alemanha também pode ter problemas sérios, mas no final do dia, quem vai morrer mesmo, meu amigo, é a Rússia. E um exemplo disso, um exemplo muito claro, é isso daqui, ó. A Rússia deu uma notícia com entusiasmo hoje. Não, que vamos reativar a nossa indústria de chips, vamos construir chips modernos até 2030. Quando você vai ver lá o que eles vão fazer realmente, eles vão fazer chips até 28 nanômetros. Olha só, hoje em dia, os chips mais modernos estão chegando a 2 nanômetros de tamanho. E a Rússia está querendo agora chegar a 28 nanômetros. Não tenha dúvida, olha só, não descarta isso não, tá? Veja, para muitas aplicações, 28 nanômetros é mais do que suficiente, mas o fato é, em algumas aplicações mais críticas, particularmente em drones e outras utilidades desse tipo, um chip de maior capacidade é muito importante. Por quê? Um chip com maior nanômetro, ele gasta mais energia elétrica, ele aquece mais. O 2 nanômetros ele faz a mesma coisa com menor tamanho, mas também gastando menos energia elétrica
gastando menos e sendo mais rápido também. Então, o que acontece? Num drone, o peso da bateria faz uma diferença enorme. Você vai ter que ter uma bateria, aquilo vai limitar a capacidade de carga de bombas, por exemplo, ou autonomia do seu drone. Então, um chip de 28 nanômetros realmente é bom para um monte de coisa que... Carro, por exemplo, os chips de carro não precisam ser super especiais e coisa e tal, porque o que gasta de energia ali perto do que o carro gasta de energia é mínimo. Mas em outras aplicações isso pode sim ser muito sensível. A quantidade de energia que o chip demanda pode ser muito complicada. Então, e olha, isso daqui é que a Rússia pretende chegar em 2030. E eu não sei se consegue não, tá? Porque, como eu falei, muitos dos fabricantes até das máquinas que fabricam chip estão também boicotando a Rússia. Então, eu sinceramente não sei se a Rússia consegue sequer chegar a chip de 28 nanômetros em 2030. Isso é o que eles esperam acontecer. Repara o problema que eles têm na mão. Realmente, chip de 28 nanômetros resolve a maior parte dos problemas? Até resolve, mas, meu amigo, não resolve todos, não. Isso daqui é um outro ponto que o Arman Mahmoudjan, que é um analista militar do Oriente Médio, lembra nesse fato aqui, a questão do Moskva, comparando isso com a destruição das baterias SAM da União Soviética em 1983. Aí ele conta que as baterias SAM que foram dadas pelos russos, pelos soviéticos na época, para a Síria e para o Líbano se defenderem de Israel, eram o topo da tecnologia russa na época, 1983. E o que aconteceu foi que a Força Aérea Israelense destruiu 29 das 30 baterias em um dia, sem perder nenhum avião, sem perder nada. E daí isso levou a uma grande investigação lá na União Soviética sobre como é que as baterias SAM falharam, né? O que houve no final das contas, e a conclusão foi que o Oeste havia atingido uma superioridade tecnológica muito maior sobre a União Soviética, ou seja, simplesmente a União Soviética não conseguia competir mais tecnologicamente com o Ocidente. E repara como isso tem paralelos claros aqui com a Rússia. A Rússia hoje, ela estava, até aqui, né, até pouco tempo atrás, ela estava relativamente integrada com o mundo ocidental. Estava fabricando armas muito melhores. Por quê? Porque usava os chips, usava a tecnologia, usava um monte de coisa do Ocidente. Agora que ela se isolou, que ninguém mais vai fazer negócio com a Rússia durante um bom tempo, a expectativa é que ela perca a capacidade de industrialização por lá, né? E isso foi, inclusive, esse aspecto foi um dos motivos que levou o Gorbachev a procurar a glasnost, a perestroika. Para quem não lembra, foi isso que acabou, ou seja, precipitando todo o fim da União Soviética. Eles perceberam que estavam indo pelo caminho errado, que eles podiam competir com um monte de coisa com o Ocidente, mas na área tecnológica eles estavam perdendo e isso ia levar a derrota deles inevitável no tempo, né? Bom, e o Moskva parece ser a mesma coisa, como o pessoal está falando aqui. O Putin está colocando a culpa no serviço secreto pelas falhas lá na Ucrânia, mas na verdade isso também está mostrando o quão atrasados eles estão. Eles estão atrasados em relação à Ucrânia, que tem um pouco mais de interação com a União Europeia. Imagina com o resto do mundo ocidental. Enfim, a falência da Rússia, ao contrário do que diz Putin, é questão de tempo, e é mesmo. Como eu já falei, eles não pagaram no dia 4 de abril. 4 de maio está logo ali. Se não pagarem até dia 4 de maio as dívidas, ou uma parte de uma dívida específica, já é calote, já é a falência da Rússia. Infelizmente não é uma coisa legal isso, mas é o que pode. Eu acredito muito mais nisso, forçando a Rússia a retroceder, a sair da Ucrânia, do que no aspecto militar. O aspecto militar, sinceramente, a Ucrânia me surpreendeu, está ganhando essa guerra, está melhorando. Não acredito que a Rússia vá mudar significativamente isso daqui, mas é complicado você imaginar se a Ucrânia terá força para tirar todas essas tropas russas daqui, Donbás, Crimeia e coisa e tal, ao passo que com essas medidas econômicas existe essa possibilidade real, né? Bom, e um outro passo muito importante que foi dado pela Ucrânia ontem foi entregar os formulários para fazer parte da União Europeia, né? Vocês lembram? Alguns dias atrás, a presidente da Comunidade Europeia no momento, a Ursula von der Leyen, foi a Kiev falar com o Zelensky
e levou para eles os formulários lá que eles tinham que preencher para fazer parte da União Europeia. Ele falou que normalmente leva algumas semanas para preencher isso, ele preencheu em uma semana, já retornou para ela, e a expectativa de todo mundo é que essa associação da Ucrânia à comunidade europeia saia muito rápido, próximas semanas talvez. Vamos ver como é que isso caminha, né? E só para encerrar aqui o vídeo, a gente já tinha falado isso há algum tempo atrás, o SBU, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, havia liberado para o mundo todo o nome e dados pessoais de mais de 600 espiões russos lá da FSB. Lógico, era a informação que eles tinham, decidiram compartilhar com o mundo para tornar esses espiões russos totalmente inúteis, né? A partir de agora, por mais que eles tentem, que o FSB tente infiltrar essas pessoas em outros países, não vai conseguir, porque agora isso certamente já está numa lista de observação para o pessoal lá, né? Eu não sei se está na lista de observação aqui no Brasil. Talvez o Brasil já esteja tão intrincado, aí, tão infiltrado por espiões russos que o pessoal nem percebe mais, né? Nem faz nada. E outra coisa interessante foi que começou a surgir nomes através do SBU também, nomes de pessoas no Ocidente que estão colaborando com o esforço russo. Pessoas que estão indicadas nas planilhas lá do FSB. Então, é o que eu estou falando, o Brasil até aqui não fez uma busca, não está investigando para ver se tem agente russo aqui no Brasil. Eu suspeito que tenha. E pode ter certeza, está arriscado a gente ficar sabendo disso, ficar sabendo dos espiões russos aqui no Brasil, não por aviso da BIM ou do órgão brasileiro responsável por investigar isso, mas simplesmente por o pessoal lá fora ficando sabendo dessas coisas. Vai ser bastante humilhante para o Brasil ficar sabendo disso dessa forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.